Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Maratona Chega de Ansiedade. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje, de poder ajudá-los e contribuir para que vocês possam, de uma vez por todas, iniciar essa jornada de transformação em busca da qualidade de vida e superando a ansiedade generalizada. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Salles, sou psicoterapeuta e psicanalista, e eu separei aqui esse tempo exclusivo para que estivéssemos juntos nessas 30 aulas, aprendendo a vencer a ansiedade generalizada. E quando eu falo ansiedade generalizada, muitas pessoas acabam não entendendo, porque existe uma confusão muito grande entre ansiedade generalizada e o processo da ansiedade natural. Ué, Leandro, existe diferença? Sim, existe diferença. E é isso que nós vamos aprender nesse nosso primeiro encontro. Nós vamos explorar a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, e a gente vai conseguir compreender as diferenças entre os dois e também nós conseguimos entender o que nós precisamos fazer para vencer o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos lá? Muito bem. Eu quero começar conversando com vocês e explicando para vocês o que é ansiedade. Pessoal, entenda bem. Ansiedade, quando a gente fala sobre a palavra ansiedade, a gente está falando de algo que é natural do nosso organismo. A ansiedade, ela é uma emoção natural e adaptativa, é algo que existe dentro de nós e é um recurso que nós temos instintivo, é algo que a gente carrega dos nossos ancestrais, faz parte de nós e a gente tem isso dentro do nosso organismo. E a ansiedade nada mais é do que uma resposta do nosso organismo para nos preparar para uma situação que é desafiadora, situações de risco ou estressantes. Ou seja, é a ansiedade que prepara o nosso corpo para o movimento que nós chamamos de lutar ou fugir. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um processo extremamente natural do nosso organismo. É a ansiedade também que dá aquelas borboletas no estômago, que dá tensão muscular quando a gente está muito tenso, nervoso. São sinais aí de ansiedade comum. Você sabe quando você fica ali, nossa, estou com uma tensão muscular no meu pescoço, eu estou me sentindo com rigidez. Isso tudo também são sinais de ansiedade comum do organismo. É a ansiedade que dá para a gente aquele gostinho de amanhã vai ser o dia que a gente vai fazer aquela viagem, ou caramba, está chegando o dia que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente tanto sonhou. É a ansiedade que dá esse sentimento gostoso de borboletas no estômago. Inclusive quando a gente está apaixonado, sabe? E aí a gente sente aquela borboleta no estômago, aquela vontade de estar com a pessoa que a gente ama. Isso é ansiedade, ok? Agora, a ansiedade generalizada é totalmente diferente. A gente pode dizer que a ansiedade generalizada, ela é ou tem por característica uma preocupação excessiva em tudo. É como se essa ansiedade excessiva que a gente tem leva a pessoa a ter uma preocupação crônica. A pessoa ela fica preocupada com tudo que está acontecendo e com tudo que não está acontecendo. Ela começa a se preocupar com coisas do presente, do passado, do futuro. Ela vive numa imersão de preocupação. Então, antes aquilo que para ela não apresentava ser uma ameaça, ela passa a enxergar aquilo como uma ameaça, ou seja, ela se preocupa com ameaças imaginárias. E isso é uma característica muito comum de um quadro de TAG. Será que aquilo vai acontecer? E se isso der errado? E se aquela situação não for como eu queria? Isso tudo são preocupações que caracterizam de forma excessiva o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos também uma característica interessante que a TAG ela não é mais uma resposta adaptativa natural do organismo. Na verdade, quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, quando a gente fala desse processo, a gente está dizendo de algo que já passou a alçada da normalidade. A gente já está vivendo dentro de uma esfera patológica, de uma esfera de doença, de patologia. E o sintoma característico principal não são nem as crises de ansiedade, porque aí a gente está falando do pico da preocupação, e logo a gente vai entender mais à frente sobre isso. Mas a característica principal é aquela preocupação persistente, excessiva,
esse é um dos principais sintomas. Se você é uma pessoa muito preocupada com tudo, que se estressa facilmente, que está com medo de tudo, que pensa em tudo o tempo inteiro, que parece que a tua cabeça está com um turbilhão de pensamentos, e esses pensamentos acelerados e preocupantes, posso dizer para você, você está sofrendo de ansiedade, né? E esse processo de ansiedade generalizada precisa ser tratado. Vamos em frente. Bom, para dar uma diferença e a gente tentar entender essas diferenças da ansiedade comum para a ansiedade patológica, temos aqui algumas questões importantes. A ansiedade comum é uma resposta temporária e proporcional à situação, ok? Então, quando a gente fala de ansiedade comum, a gente está dizendo de uma situação que traz uma resposta temporária, ou seja, eu não fico preocupado excessivamente. Eu tenho aquele momento, caramba, eu tenho boleto para pagar amanhã. Nossa, eu esqueci que na sexta-feira eu tenho que levar minha filha ou meu filho na escola. Isso é uma resposta temporária. Você se prepara para resolver alguma situação. E é proporcional àquela situação, ou seja, veio e vai. Não fica persistente. É uma preocupação justificada, ou seja, sempre há uma justificativa para aquela preocupação. Isso não vai interferir no funcionamento diário nem na qualidade de vida das pessoas, porque é algo natural, é uma reação instintiva do nosso organismo. Bom, já o transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode dizer que é uma ansiedade persistente. A gente não tem uma resposta temporária, é algo que você fica o tempo inteiro, parece que ligado, esperando com que algo ruim venha acontecer, é desproporcional, você acaba sendo caótico, catastrófico em tudo aquilo que você faz e pensa, e a sua preocupação é sempre excessiva, e uma preocupação parece que liga na outra, que liga na outra. Você já viu aquela situação que quando você vai tirar um fio de cabelo, principalmente as mulheres, do ralinho ali da pia do banheiro, até mesmo do ralinho da pia do ralinho do boxe, e aí o que vai acontecer? Você puxa aquele cabelo, quando você vê, isso é um tufo imenso, e vem um bando de cabelo. É exatamente isso que acontece no processo de ansiedade generalizada. Uma preocupação vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra. Quando você vê, aquilo interferiu no teu funcionamento diário, ou seja, aquilo está interferindo na tua qualidade de vida. Você não consegue mais dormir bem, comer bem, você não consegue mais interagir, você parece que vive num mundo imaginário, preocupado com coisas que nunca vão acontecer. Na grande maioria das vezes, mais de 90% das nossas preocupações nunca acontecem, tá? Mas a gente se preocupa e quando isso se torna algo excessivo, podemos estar num quadro patológico de ansiedade. Bom, vamos aos fatores de risco. Quando a gente fala do desenvolvimento do TAG, o que traz a pessoa a desenvolver o TAG, a gente está dizendo que existem alguns fatores. E os fatores são os genéticos, ambientais e os neurobiológicos. Ou seja, a genética me dá uma predisposição para desenvolver isso. Se eu tenho pessoas na minha família que sofrem de ansiedade, que são pessoas ansiosas ou que têm algum quadro de transtornos mentais, pode ser que eu venha desenvolver o TAG diante das situações que eu enfrento, diante das situações que eu vivencio. Então, a gente precisa entender que existe a predisposição, porém, dependendo da vida que eu levo, eu posso nunca desenvolver ou posso desenvolver, mas existe esse fator de risco. Neurobiológico, por quê? Porque existem condições que nós já nascemos com ela, como é o caso do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós nascemos com TDAH, né, pessoas que nascem com essa condição, elas têm muito mais, são muito mais propensas, elas têm muito mais facilidade de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada do que outras pessoas que não têm essa condição. Então, fatores neurobiológicos também, doenças que nós temos também fisiológicas do nosso físico também podem nos levar a desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada, como no caso das doenças de tireoide. Muitas pessoas que sofrem de tireoide também desenvolvem o transtorno de ansiedade generalizada, dão crises de ansiedade, entre outras questões no nosso organismo, né? Os riscos, histórico familiar de transtorno de ansiedade, eventos que a pessoa passou pela vida que foram eventos traumáticos, ou seja, se você passou por situações traumáticas ao longo da vida, pode ser que você desenvolva em algum determinado momento transtorno de ansiedade. A grande maioria das pessoas que passaram por situações de abuso, seja elas quais forem, desenvolvem transtorno de ansiedade. Pessoas que estão vivenciando situações de estresse crônico, com famílias disfuncionais, casamentos disfuncionais, relações ruins, trabalho, esgotamento, podem desenvolver também o transtorno de ansiedade.
e fatores da personalidade, aquelas pessoas que são mais agitadinhas, ligadas no 220, aquelas personalidades que querem abraçar o mundo e fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, podem desenvolver o transtorno de ansiedade. Bom, a compreensão de tudo isso é a chave. A gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda tanto médica, e nesse caso, médico psiquiatra. Um clínico geral que pode fazer é, naquele momento de ansiedade aguda, de uma crise de ansiedade, tentar acalmar, né, de alguma forma, e socorrer a pessoa naquele momento de estresse, mas ele logo vai indicar e ele vai fazer com que essa pessoa procure um médico psiquiatra, que é o médico indicado para tratamento de transtornos mentais e da saúde mental, gente. Vamos perder o preconceito em relação a isso. Muito se tem de preconceito ainda com a medicina psiquiátrica, e a medicina psiquiátrica teve um avanço maravilhoso. A gente vai ter, inclusive, uma conversa sobre isso em uma das nossas aulas. Então, não tenha medo, procure ajuda. Uma outra questão, procure profissionais qualificados para isso. Procure terapeutas, psicólogos, psicanalistas, enfim. Procure um terapeuta que você consiga se identificar com essa pessoa, mas que essa pessoa tenha gabarito para cuidar de ansiedade generalizada e para que essa pessoa consiga te dar uma resposta efetiva ao teu processo. É muito importante que você busque esse aconselhamento especializado e também que você tenha uma rede de apoio. É muito importante que pessoas próximas entendam o que você está enfrentando, principalmente os seus familiares, e essas pessoas possam fornecer para você a ajuda necessária para que você consiga reverter esse quadro de ansiedade, tendo o apoio de todas as pessoas juntamente contigo. Bom, nós precisamos refletir nesse momento final. Agora eu quero refletir com vocês. Já pega o teu caderninho que você separou para a nossa jornada de 30 aulas, que nós vamos começar as nossas reflexões. E a primeira coisa que eu quero que você anote aí, para que a gente possa conversar sobre isso, é o seguinte: eu quero que você se pergunte, o que é que está te causando ansiedade? A gente nunca para pensar sobre nós, mas eu quero que você pense nesse momento. O que é que está causando em você ansiedade? Por que que isso está te causando ansiedade? Por que que essa situação está te deixando assim? Como é que a gente pode lidar com essa situação? O que que pode ser feito para que essa situação seja mudada? O que que pode acontecer para que você não vivencie mais essa experiência tão ansiosa e de uma ansiedade tão aguda? A gente precisa analisar dentro de nós e tentar também encontrar padrões comportamentais, padrões de pensamentos e de emoções que possam estar desencadeando essa ansiedade. Então você precisa parar, se autoanalisar, observar o que se passa na sua cabeça, observar o que se passa nas suas emoções, para que você tenha uma resposta e talvez um caminho para que a gente possa direcionar esse processo de liberação da ansiedade. E também a gente precisa se adaptar, ou seja, se existem algumas coisas que estão promovendo para nós essa falta de saúde mental e o aumento da ansiedade para que se torne uma ansiedade generalizada, você precisa também começar a olhar para essas questões e pensar num processo de mudança, desenvolvendo formas saudáveis para lidar com essa ansiedade, lembrando que você precisa estar em primeiro lugar. E, a princípio, também trabalhar a sua resiliência emocional. Nós vamos ter um material muito bacana sobre isso e uma aula também sobre essas questões, tá? Então, busque se adaptar a uma nova realidade. Não tem jeito, você vai ter que mudar. Bom, o autoconhecimento é uma dessas ferramentas. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de algo que serve para toda a nossa vida, gente. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, um encontro mais profundo com o nosso eu e também fazer com que a nossa vida possa trilhar em direção a uma jornada muito mais assertiva e eu consiga atingir todas as expectativas que eu tenho para mim ao longo da vida. E outra coisa, quando a dificuldade bate na porta, a gente se torna muito mais resiliente, muito mais forte, a gente se torna, como diz um livro que eu li, antifrágil. Então a gente precisa ter autoconhecimento para identificar, conhecer as nossas emoções, como elas afetam o nosso comportamento, aprender a reconhecer também eventos passados que são relevantes, importantes, e padrões negativos e repetitivos que a gente anda tendo e que talvez possam ser grande contribuição para esse processo de ansiedade. Uma outra coisa importante que a gente precisa analisar é a aceitação. Gente, tem muitas pessoas que não aceitam que estão passando por um transtorno de ansiedade. É importante nós aceitarmos que nós estamos passando por um momento de dificuldade e que esse transtorno existe, que a ansiedade está me dominando,
Quando eu aceito, eu consigo compreender sem julgamento o que está acontecendo comigo. E o objetivo de curar, ou seja, o objetivo de ter a remissão desse quadro é muito, muito, muito mais fácil de ser atingido. E outra coisa, hein, gente? Vamos parar de nos julgar e de nos cobrar. Aí eu preciso vencer isso rápido. Dê tempo a tempo. Dê tempo ao tempo. Faça por você e para você. E permita com que as coisas aconteçam naturalmente. É um processo que você consegue vencer, sim, mas você precisa ter, a princípio, paciência. Bom, busque contato com o teu eu interior. Mas isso é uma coisa que eu quero deixar para um próximo encontro para que a gente possa conversar. Nesse momento, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou disponibilizar para todos vocês o material dessa apresentação, também uma pequena apostila. Todas as aulas terão isso, para que você possa ter esse material, consultar esse conteúdo e, com certeza, estudar, psicoeducar-se, para que você possa vencer esse grande mal do século. Gente, muito obrigado por você ter ficado até o final dessa aula. Eu espero que você tenha uma ótima jornada. No nosso segundo encontro, nós vamos falar muito mais profundamente sobre esse processo de ansiedade. Você vai entender outras questões importantes. Eu aguardo você por lá e eu agradeço mais uma vez por você estar aqui. Um grande beijo e até a próxima.